Vamos dar início agora a alguns comentários sobre o exame neuromuscular no paciente neurológico. Inicio afirmando a importância de tentar se padronizar a descrição do exame neuromuscular a partir do desenho de um boneco, onde serão descritas os achados referentes ao exame dos músculos e dos reflexos. Aqui está um modelo em que nós utilizamos uma graduação de reflexos e, concomitantemente, pode ser aplicado ali também uma análise dos músculos, também com o grau de força muscular em cada segmento. Isso visa padronizar e uniformizar a descrição desse tipo de exame. O exame segmentar dos membros superiores e dos membros inferiores, que veremos a seguir, será feito músculo a músculo, lembrando que para cada músculo existe uma raiz nervosa e um nervo. A técnica será mais detalhadamente demonstrada em sala de aula. Aí os membros inferiores, também com análise dos diferentes músculos, lembrando que é importante saber a raiz nervosa e o nervo de cada um deles. Em relação aos reflexos, o bicipital, o tricipital, o estilo radial, patelar e aquileu, o mesmo raciocínio é aplicado. Para cada um deles existe uma raiz nervosa e para cada um deles um nervo. Isso facilita a compreensão do diagnóstico topográfico em busca de onde está a lesão. Para que possam graduar a força muscular, nós usamos a escala do British Medical Council, uma escala universal, em que se reconhece a graduação de 0 a 5, 0 não havendo força muscular, 5 uma força muscular normal. Graduação 1 significa um músculo que contrai, mas não se movimenta. Uma graduação 2, existe um movimento, desde que a gravidade seja compensada, ou seja, o paciente não consegue vencer a gravidade com aquele membro. Na graduação 3, existe movimento contra a gravidade, mas que não vence nenhum tipo de resistência que se opõe ao movimento. E no grau 4, que pode ser 4 menos ou 4 mais, existe o vencer da gravidade, mas não se vence em graus maiores de resistência. Na força muscular grau 5, qualquer resistência pode ser vencida. Em relação aos reflexos, podemos ter um reflexo 0, ou seja, a reflexia, uma cruz indicando hiporreflexia, 2 cruzes, um reflexo normal, 3, um reflexo que poderia ser chamado talvez de um normal aumentado, e 4 cruzes é hiperreflexia. Na maioria das vezes, hiperreflexia sugere patologia, sugere doença. E ele se apresenta com um aumento da área reflexógena, a presença de clonos e de um reflexo muito intenso. É fundamental que tanto a força muscular como os reflexos sejam analisados de forma especular, ou seja, comparando-se o dimídio direito, o dimídio esquerdo do paciente, ambos os dimídios, em busca de assimetrias. A chave da interpretação do exame neuromuscular, na verdade, é o reconhecimento de uma eventual assimetria, que possa indicar uma lesão, seja ela periférica ou central. Destacamos aqui um sinal importante, que é pesquisado a partir do reflexo cutâneo plantar. O reflexo cutâneo plantar pesquisa-se aplicando um estímulo firme, tátil, pela região plantar lateral do pé. Esse estímulo vai da região calcânea até a base dos artelhos. E em havendo doença, em especial doença relacionada ao neurônio motor superior, vocês irão observar uma extensão lenta e majestosa do hálux, caracterizando então o famoso sinal de Babinski. O sinal de Hoffman, por sua vez, também indica lesão de neurônio motor superior, e ele é obtido com o pinçamento da falange distal do dedo médio, da mão, exercendo uma pressão sobre a unha,
E uma vez havendo positividade, observa-se a flexão da falange distal do polegar. Esse sinal, não raras vezes, é interpretado como sendo uma espécie de um, abre aspas, Babinski da mão. Em relação às ataxias, nós temos aqui a interpretação de uma dificuldade caracterizada pela incapacidade em se realizar movimentos coordenados. Essa dificuldade pode ser por lesão de cerebelo, podendo ocorrer, por exemplo, uma marcha ebriosa, uma disbasia. Pode ser uma ataxia sensitiva por lesão de medula, cordão posterior, fascículo graxo e cuneiforme, levando a uma marcha talonante ou sinal de Romberg. E podemos ter também uma ataxia vestibular decorrente de lesão do sistema vestibular com a marcha de Babinski-Weil, que será demonstrada em sala de aula. Diferentes manobras existem para a análise da coordenação. As mais importantes, índex-nariz, cuja alteração acarreta dismetria e ocorre uma decomposição do movimento com presença de tremor intencional. Manobra para análise de coordenação de membros inferiores, com o calcâneo e o joelho. Diadococinesia, ou manobra das marionetes, como se dizia antigamente. Manobra de Babinski, que analisa a coordenação axial. Nesse caso aqui, o sujeito em decúbito dorsal é solicitado a sentar, levantando seu tronco sem auxílio dos membros superiores, e havendo positividade, ele tende a cair para as laterais. E apesar de não ser uma manobra de coordenação, a prova de Stewart-Holmes é muito frequentemente utilizada para análise de lesões cerebelares. E aqui o que você vai ter é uma manobra em que você faz a flexão do antebraço do paciente contra a resistência oposta pelo examinador, e esse examinador bruscamente solta o membro do paciente, o qual não pode ser frenado pela hipotonicidade, e acaba colidindo então esse membro contra o tórax do examinando. Essa manobra, na maioria das vezes, está presente em pacientes com lesão cerebelar, embora possa ser encontrada também em pacientes com ataxia sensitiva. A análise da sensibilidade é importante também para caracterizar a topografia da lesão, em especial lesões medulares ou lesões nervosas periféricas, utilizando-se sempre nesse caso de uma tabela de dermátomos. Por fim, temos as marchas. As mais importantes são a ebriose, em que o paciente se apresenta com uma disbasia, tal como se estivesse etilizado, a talonante ou tabética, onde nós podemos encontrar uma dificuldade de marcha na qual o paciente acaba pisando com força no chão, de tal sorte que ele colide os seus calcanhares contra o solo e assenta o equilíbrio do corpo nesses calcanhares, daí o nome de talonante. Ela pode ser encontrada em pacientes com sífilis, com luz de sistema nervoso central. Na marcha em estrela ou lateropulsiva, o paciente apresenta uma lateropulsão quando anda, ou seja, quando tenta se manter andando em linha reta, é como se fosse empurrado para o lado. Ela é característica de lesões vestibulares, e nós vamos ver que existe uma manobra chamada manobra da marcha em estrela que procura caracterizar esse padrão de ataxia. Na marcha miopática ou anserina, quando o paciente tenta dar o passo, o quadril oposto, abre aspas, cai em função da fraqueza dos músculos na região da cintura pélvica, lembrando a marcha de um ganso. Daí vem esse nome anserina. Pode ser encontrado em distrofias musculares, tal como Duchenne, Becker, por exemplo. Na marcha polineuropática ou escarvante, em função da dificuldade em se realizar a dorsoflexão do pé ao caminhar, a pessoa acaba arrastando mesmo no chão e tenta elevá-lo bem alto para evitar tropeços, flexionando os joelhos. Ela pode ser encontrada em lesões do nervo fibular,
até mesmo do nervo ciático e em polineuropatias de uma forma geral. Lesões relacionadas à raiz DL5, como por exemplo na ciatalgia, pode levar a uma marcha escarvante. A marcha espástica, também chamada espasmódica ou às vezes em tesoura, se caracteriza pelo enrijecimento espástico dos membros inferiores, que permanecem semifletidos, e os pés se arrastam e as pernas se cruzam ao andar devido à contração dos adutores. Doenças medulares ou doenças difusas do sistema nervoso, como a esclerose múltipla, podem levar a esse padrão de marcha. A hemiparética, também chamada de ceifante, na maioria das vezes se caracteriza por doença como acidente vascular encefálico ou outras lesões cerebrais, tumores e assim por diante. A marcha parkinsoniana, também chamada de festinante ou propulsiva, se caracteriza por uma hesitação ao início da caminhada, onde os passos inicialmente são rápidos e curtos e os pés se arrastam pelo chão, fazendo com que o paciente seja propulsionado à sua frente, não raras vezes podendo evoluir com quedas e, naturalmente, complicações decorrentes desse fenômeno. Não esqueçam que um problema frequente nos idosos que acaba tendo como consequência traumatismos graves são as quedas. Daí a importância em se reconhecer essas marchas.